passado. Então é uma coisa meio doida. Todo dia eu estou revivendo, vamos assim dizer, a minha vida. Parece que tudo está tinindo na minha cabeça. Eu lembro de coisas de quando eu tinha 4, 5 anos de idade. É meio estranho isso. Mas o que eu venho trazer para vocês é uma palavra que eu estava meditando, coloquei o título dela de Mais Forte que o Aço. Eu estava pensando nesses dias sobre algumas coisas da minha infância. Até o pastor comentou que foi um menino, achei que você foi um menino. Vou pregar coisa de menino mesmo, mas vai terminar como coisa de homem, amém. E eu estava pensando sobre quando eu tinha minha infância, que ficava assistindo aqueles desenhos na TV, porque eu ficava o dia inteiro na TV, né? Maravilha, aleluia, glória. Ficava vendo aqueles heróis lutando com espadas e voando para lá e para cá, e lutando, e lutando, e lutando. E eu ficava olhando e falava, mas interessante, eles sempre têm vitórias, mas algumas são, vamos assim dizer, mais grandiosas do que outras. E eles sempre tinham uma arma para derrotar os inimigos deles. Né? Só que no final, o herói ele sempre tinha aquela coisa de destruir completamente o vilão. Ele não tinha, vamos dizer assim, misericórdia para qualquer vilão. Ele se destruía, porque se não destruísse aquele vilão, não destruía o mal. Né? Eu sempre ficava me perguntando, o que será? Eu cresci querendo, né, uma arma que me fizesse derrotar os meus inimigos. Né? Isso na minha cabeça. E foi quando eu encontrei uma palavra interessante, gostaria que você abrisse sua Bíblia também comigo, em Efésios 6, no versículo 17. Essa parte vai falar sobre a armadura de Deus. Quem achou, diga amém? Com a mão misericórdia. Efésios capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando eu olhei esta palavra, eu falei, amém, glória a Deus, consegui finalmente uma espada para poder derrotar os meus inimigos, para enfrentá-los frente a frente. E eu também ficava pensando sobre a questão do inimigo. Falei, tá, agora eu tenho uma espada para derrotar meu inimigo, mas alguma coisa desses inimigos não está me cheirando bem. As antigas perguntas, como por que eles sempre usavam uma espada para derrotar os inimigos, e por que o inimigo sempre era aniquilado, foi deixado um pouco de lado no meu pensamento, e eu comecei a seguir em frente, então agora com a ideia de ficar me perguntando, mas por que inimigo necessariamente? Né? E trazendo da TV para a minha vida, outra pergunta surgia: quem é o meu inimigo? Porque a gente vê na história que muitas vezes, para surpreender a gente no final de tudo, tinha sempre aquele inimigo que às vezes virava amigo. Né? Então perguntando, mas tem uma coisa estranha aqui, porque o inimigo que vira amigo, mas ele não era o mal, ele não tinha que ser destruído para poder acabar o mal e finalmente bem vencer. Não tinha que ser usado uma espada contra ele. Eu não tinha que usar a palavra agora para destruir os meus inimigos. E a palavra é como uma espada. E eu ficava pensando. E foi quando eu lembrei de certas histórias, de vitórias na Bíblia, que não precisavam de nenhuma espada. Não precisou de ser levantada nenhuma espada. Como a muralha de Jericó, que caiu ao chão simplesmente com o soar das trombetas, com o grito dos homens. Pessoas que tinham sido poupadas porque tiveram misericórdia de outras vidas, como Raabe, a casa dela estava sobre a muralha, e quando a muralha veio ao chão, a casa dela permaneceu inteira, e ninguém na casa dela foi ferido. E também eu queria trazer a questão de Salomão para vocês, que vocês abrissem também em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 11. Sobre um ato interessante de Salomão, quando o Senhor veio falar com ele. 1 Reis, capítulo 3, versículo 11, onde diz assim: disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não haverá teu igual, nem depois de ti o haverá. Eu fiquei perguntando, mas espera aí, em uma época
onde se precisava pegar uma espada para matar o inimigo, porque senão ele vinha destruir você, destruir sua vida, tomava a sua terra, tomava a sua família, destruía os seus sonhos. Deus abençoou um homem que decidiu não ter a morte dos inimigos dele. E foi quando eu comecei a entender a real intenção, porque o ponto-chave aqui era justamente esse: ele não queria a morte de nenhum inimigo dele. E quando você vai seguir em frente na história, você vai ver que tamanha foi a sabedoria de Salomão, tamanha foi a grandeza que ele foi conseguindo pela graça do Senhor, que nenhum inimigo se levantou contra ele. Nenhum inimigo de luta armada frente a frente. Por quê? A vitória dele era tão grande, os inimigos dele pensavam assim: vou armar que plano para derrotar Salomão? Qualquer coisa que eu pensar de plano, ele vai ter um contragolpe contra mim e vai me derrotar. Ele é o homem mais sábio que está sobre essa terra. Por que eu vou me tornar inimigo dele? Não, eu vou me tornar aliado dele. Quero por acaso ser derrotado? O Egito era um dos grandes inimigos de Israel, e o Egito se aliou na época de Salomão com Israel, justamente porque Salomão teve misericórdia do seu inimigo. E eu também fiquei meditando, falei, mas então a questão não é misericórdia, porque esse é o momento onde Deus faz entender o porquê da palavra, o porquê da questão da espada também. Porque muitas vezes você está ali com aquela espada, você, depois de ter passado por uma situação difícil, quando você estava sendo ali subjugado, você estava sendo ali humilhado, você de repente agora tem a oportunidade de se levantar, e agora você está com a espada na mão e o seu inimigo está diante de você. E aí você se prepara para dar um golpe de misericórdia e chega Deus na situação. E ele fala: para. Mas por que para? Senhor, pensa em tudo que ele fez comigo, Senhor. É finalmente o momento de eu poder derrotar o meu inimigo, de eu poder destruir ele, para que não venha mais mal sobre a minha vida. Quantas vezes você tem tido a vontade de levantar uma espada contra o teu inimigo, a ponto de desferir um golpe de misericórdia? Você fala: mas você está falando isso porque você está em cima, eu estou aqui embaixo, você não sabe o que eu passei. Você não sabe quanto foi difícil para mim ter passado por tudo isso. Você não sabe o quanto eu chorei diante do Senhor para poder finalmente conseguir essa vitória. Mas aí eu te digo, qual é a maior vitória que você tem na sua vida? É aquilo que Deus fez para você, ou é o simples fato de que Deus fez isso para você de uma maneira que agora a maior vitória sua é o seu inimigo ver que você venceu, que você estava debaixo do pé dele, mas agora você está por cima? Não tem maior vitória do que essa na sua vida. E quantas vezes você pensa que a vitória é você alcançar aquele objetivo, é você conseguir aquele emprego, é você conseguir tal coisa, você não desmerecendo nada que foi dito aqui, muito pelo contrário, apenas fazendo você entender que não existe maior vitória sobre o nosso inimigo, o demônio, quando você faz a vontade do Senhor. Quando você finalmente saiu do pé dele e agora você está aqui com a espada, você não precisa desferir o golpe final. Olha a situação em que você está agora. Você está com a espada e ele está de joelhos. Você já venceu. Você já venceu. Você não precisa mais tirar a vida de alguém. E agora eu quero trazer para você o entendimento do seguinte: quando Paulo fala que a palavra do Senhor é como uma espada, a espada era vamos dizer assim, a arma mais eficaz e mais mortal daquela época. Por isso que ele vai comparar a palavra de Deus a uma espada. Porque a espada era aquela arma poderosa, aquela arma fatal que podia destruir, que podia dividir, que podia fazer qualquer coisa. E ele vai dizer que a palavra do Senhor é como uma espada. Mas na verdade a palavra do Senhor é mais poderosa do que uma espada. Ele só vai comparar com uma espada porque era a coisa mais poderosa da época. Mas a palavra do Senhor é algo que tanto traz a vida como pode trazer a morte. Eu te digo, o que você tem feito com a palavra do Senhor? O que você tem feito com a espada que o Senhor te deu na mão? Você tem tido misericórdia? Porque a palavra diz que aquele que não tiver misericórdia, Deus também não terá misericórdia dele naquele grande dia, o dia do juízo. Eu só quero trazer essa questão para você porque eu tenho sentido que o Senhor tem gritado, literalmente gritado, para que muitos de nós não venhamos a desferir esse golpe final e assim nos tornar tão horríveis quanto o nosso inimigo. Porque a vitória ele já te deu